5 razões pelas quais alguns discípulos se recusam a semear de forma consistente. Eu sou Osian Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. A primeira razão porque alguns discípulos se recusam em semear de forma consistente é porque a sua fé e confiança depositada em Deus oscilam. Ou seja, uma hora eles têm muita fé para semear, outra hora não tem fé nenhuma. Uma hora eles confiam na lei da semeadura e semeiam, outra hora eles não confiam. Uma hora confiam no Deus que os fará prosperar, outra hora eles não confiam. Então a primeira maneira que faz muitos discípulos não semear de forma consistente é porque a fé e a confiança que depositam em Deus oscilam. A segunda maneira ou a segunda razão porque alguns discípulos se recusam a semear de forma consistente é porque ficam zangados com quem está ministrando oferta e por causa disso eles retêm o dízimo. Observe, esses discípulos eles não conseguem semear de forma consistente porque ficam zangados com quem está ministrando oferta. E porque ficam zangados, eles acabam retendo o dízimo. Então eles não conseguem ter consistência no semear. A terceira razão porque alguns discípulos se recusam a semear de forma consistente é porque querem usar o dinheiro para algo especial que desejam comprar e assim param de semear. Porque quem é um semeador fiel, ele sempre vai semear. Mas os discípulos que se recusam a semear de forma consistente, quando eles querem usar o dinheiro para algo especial, porque eles querem comprar, eles não pensam duas vezes. Eles param de semear para poder comprar esse algo que é especial. Por isso, eles se recusam a semear de forma consistente. A quarta razão porque alguns discípulos não semeiam, não querem semear de forma consistente, é porque simplesmente esperam ter vontade de semear. Observe isso. A vontade de semear é uma coisa que não vai vir naturalmente. Porque o semear se semeia, na verdade, com propósito. Tem que querer semear, não esperar vir uma vontade. Esses discípulos que se recusam a semear de forma consistente, eles esperam a vontade chegar para então semear. E por esperar a vontade, eles não semeiam de forma consistente. A quinta maneira ou a quinta razão porque alguns discípulos não conseguem ou não querem semear de forma consistente é porque vivem em contínua crise. Eles sempre estão em dificuldade. Sempre está faltando dinheiro para eles. E por sempre estar em dificuldades, eles se recusam. Eles não conseguem semear de forma consistente. Eclesiastes, capítulo de número 11 e versículo 6 vai dizer assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, ou não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes também, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabe qual mal haverá sobre a terra. Ainda em Eclesiastes capítulo 11 e versículo 4 diz assim:
Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, a quinta e última razão pela qual alguns discípulos se recusam em semear de forma consistente é porque vivem em contínua crise. Por viver em contínua crise, eles se recusam em semear de forma consistente. Mas o último versículo que nós lemos em Eclesiastes 11:4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, discípulo, que você seja um discípulo que seja consistente no seu semear. Eu quero acreditar que estas 5 lições, essas 5 razões tenha feito você entender porque alguns discípulos se recusam a semear de forma consistente. E eu quero acreditar que este discípulo não é você. Discípulo, se esta aula fez sentido para você, se você entendeu este conteúdo, deixa aí o seu like. E se você também compartilha comigo desta aula, faça aí também o seu comentário. Fique à vontade, faça a sua pergunta. Se tiver alguma dúvida, faça a pergunta referente também à sua dúvida. Eu voltarei com certeza em outro vídeo para responder para você. E para você que está vendo esta aula e este conteúdo agregou, acrescentou para você, inscreva-se neste canal e torne-se também um discípulo aqui neste canal, porque ainda tem muito conteúdo bom para você aqui como discípulo. E ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque quando tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Discípulo, se você é um discípulo que de fato semeia com consistência, você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue prosperando a sua caminhada cada vez mais. E até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe. Quero ser um líder, quero ser liderado. Quero ter os meus 244. E com esse propósito no meu coração, vou ganhando muitas vidas, vou seguindo na visão.